Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa edição especial do canal Missão 44K. E hoje eu estou trazendo para vocês um bônus gratuito da série ilustrada que eu canalizei no ano passado, que ao todo possuem 6 episódios que ilustram de forma muito profunda e espiritual a programação que nos desconectou do feminino, impedindo assim a completa integração das polaridades e o acesso direto a Deus. Nesse primeiro episódio, que eu estou apresentando de forma aberta aqui no canal, eu abordo o princípio de tudo, seguindo a mesma linha dos vídeos Chamas Gêmeas de Volta ao Éden, partes 1 e 2. Porém, esse primeiro episódio da série mergulha de forma mais aprofundada nessa questão, trazendo mais luz à nossa consciência, em especial às chamas portadoras da polaridade feminina. E visto que a missão Chamas Gêmeas aproxima-se de seu apogeu, ou seja, as uniões em massa, compreender o que nos mantém em desarmonia alquímica com nosso complemento divino é fundamental para aqueles que foram despertados para auxiliarem nessa missão de resgate. Se você gostar do primeiro episódio da série e quiser adquirir o box completo, contendo esse e mais 5 episódios inéditos, é só clicar no link que aparece na descrição desse vídeo. E agora eu deixo vocês com essa obra que eu confesso que deu um trabalho danado e por isso eu peço que você deixe seu like caso esse vídeo venha te proporcionar uma maior expansão de consciência. No final do vídeo eu deixo para vocês o trailer com algumas cenas dos outros episódios da série. Então pega a pipoca, você que nunca assistiu esse episódio, e você que já assistiu e quer matar a saudade, junte-se a nós e vamos expandir em mais insights. Até já! Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a essa poderosa imersão. Eu peço que você se acomode, que você fique bastante confortável, para que você possa prestar atenção em tudo o que vai ser dito neste primeiro episódio, porque eu vou levar você a uma viagem comigo, uma viagem ao inconsciente do feminino divino. E para falar a verdade, eu até gostaria de dizer o contrário, mas a verdade é que essa viagem vai ser um pouco incômoda, porque vai ser nessa jornada que você vai descobrir que toda a sua vida você agiu de acordo com uma programação que colocaram em você, que colocaram no seu inconsciente. É nessa viagem que você vai descobrir que há muito tempo você está apenas interpretando um personagem. Eu gostaria também de esclarecer que nessa imersão, o protagonista é o divino feminino, através de uma ótica e de um olhar, de uma vivência também feminina. Porque nós temos no coletivo de Chamas Gêmeas uma grande maioria esmagadora de mulheres que foram despertas para fazer esse trabalho, fazer o trabalho da desprogramação do inconsciente feminino. Se você chegou até essa imersão, então eu imagino que você já conhece meu trabalho. Você já acompanhou vídeos anteriores onde eu abordei de forma muito abrangente essa programação que foi ocultada dentro do inconsciente do feminino. Porém, mesmo depois de tudo que foi considerado a respeito desse assunto, eu percebo que ainda existe algumas dúvidas de forma prática, trazendo para a nossa vivência. E talvez você mesma já deve ter se perguntado, de que forma essa programação me afeta? Então, obviamente, para que você possa desprogramar esse vírus que está aí dentro do seu inconsciente, você precisa identificar onde ele está. Então, essa jornada de autoconhecimento começa agora, onde nós vamos primeiramente identificar o que é esse vírus. É aqui que a nossa viagem começa, no princípio de tudo, o Jardim do Éden.
independente do que você acredita a respeito do episódio da queda no Éden, se você acredita que isso foi algo real, porque você tem essa crença de forma religiosa, ou se para você isso é apenas uma fábula de contos de fadas, o que nós vamos considerar aqui é simplesmente a mensagem que esse arquétipo nos traz. Do pó da terra o fizemos a nossa imagem e semelhança, para dominar sobre toda a terra. Vocês percebem que aí nós temos uma ação coletiva, onde esses deuses criadores da raça humana, eles disseram que iriam construir este primeiro homem à imagem e semelhança deles. Eis aí o primeiro personagem da nossa história. E o primeiro chamei de Adão. Adão, o masculino. A polaridade masculina, ou a polaridade Yang, tem como força motora a eletricidade. É o masculino que polariza essa conexão. Porque o masculino é aquele que sai na frente, que lidera. E nós podemos ver que nesse momento nós temos a imagem de um masculino perfeito e equilibrado. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para você não ter que experimentar o mal na sua vida. Entendeu, meu filho? Entendi, pai. Nós podemos perceber que é muito importante para esses deuses criadores que esse masculino perfeito e equilibrado não venha a ter acesso à fonte de todo conhecimento. E uma vez que nós já entendemos que esse masculino foi feito à imagem e semelhança dos seus criadores, ter acesso à fonte de todo conhecimento poderia deixá-lo em posição de igualdade desses seres. A regra de não comer do fruto da árvore do conhecimento era sobre privação de conhecimento. Era muito importante para esses seres criadores que Adão não tivesse o conhecimento que eles têm. E obviamente a gente não está falando de uma árvore, nós estamos falando de uma fonte, a fonte de todo saber, a fonte de todo conhecimento e de todo poder. Nós estamos falando da fonte criadora de todas as coisas. Então, quando nós ouvimos a respeito desses seres que criaram Adão e Eva, que criaram a raça humana, nós não estamos falando do Deus Todo-Poderoso, a qual o nosso Mestre Jesus Cristo se referia. Esses seres que criaram esse primeiro casal humano, na verdade, estavam tentando manter esse primeiro casal e futuramente a raça humana apartados da conexão com Deus. E a gente pode observar que esse fruto, ele era a porta de entrada para essa conexão. E obviamente que não é bom que esse masculino permaneça sozinho.
E nesse momento surge o personagem central de nossa história. Eva, o feminino. E ela surge com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, esse feminino equilibrado e perfeito, um feminino totalmente livre de qualquer programação. A polaridade feminina ou a polaridade yin tem como sua força motora o magnetismo. Então, desde que esse magnetismo esteja ativado nesse feminino, o masculino simplesmente não consegue resistir a essa atração. Repare no poder de atração que esse feminino exerce sobre o seu masculino. Nesse momento não existe mais nada que possa desviar a atenção de Adão. Tudo que ele vê em sua frente é Eva. E esse é o poder magnetizador que o feminino exerce sobre o seu masculino, quando ele está operando em seu eixo natural, exercendo a atração. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse é o perfeito equilíbrio alquímico das polaridades entre o divino feminino e o divino masculino. Mas obviamente que para esse equilíbrio ocorrer, é necessário que esse feminino esteja com a sua energia concentrada em seu núcleo, para que ela possa exercer o seu poder do magnetismo sobre esse masculino. Eu peço que a partir de agora você preste muita atenção no comportamento desse feminino. Será que ela parece preocupada se o olhar desse masculino está direcionado para ela? Será que ela parece interessada em manter a atenção desse masculino nela? A polaridade feminina, quando está em seu perfeito equilíbrio, ela concentra o seu poder no seu núcleo. E dessa forma, ela exerce naturalmente o poder de atração desse masculino. Observe que, das muitas informações ao redor desse casal, Adão só tem olhos para Eva. Tudo que Eva sente até esse momento é a unicidade. Ela sente que eles são apenas um. Então, ela sabe que não é necessário fazer nenhum tipo de esforço para obter a conexão com ele. E é justamente essa frequência que faz com que Adão não tenha olhos para mais nada. Adão seria capaz de qualquer coisa para estar inserido na vida desse feminino. Seu sorriso é lindo. Ele faria qualquer coisa para protegê-la. E quando a gente fala no feminino concentrar o seu poder no seu núcleo, estar inteiro na sua energia, estar completo, a gente não está falando sobre esse feminino não ter olhos para o masculino, não sentir nada por esse masculino, não amar intensamente o seu masculino. Nós estamos falando de um feminino que concentra suas bases em si. Então, quando você tem esse sentimento de que você e a sua contraparte são apenas um, você entende que não tem pelo que lutar. Não há esforço para ser feito. Vocês não precisam estar. Vocês são.
Então, mediante essa frequência, esse sentir, esse feminino que sabe que pode descansar em sua energia, ele desenvolve uma frequência leve, sofisticada, pura. Não há pelo que lutar. Não existe concorrência para esse feminino. Na verdade, nunca existiu. E mesmo que você diga, mas para Eva era fácil, porque não existia uma outra mulher competindo pela atenção de Adão. Vocês vão perceber daqui a pouquinho que a questão não é sobre ter alguém que ameace esse lugar. A questão é a programação. A partir do momento que esse feminino identifica a programação e passa a operar de forma contrária àquilo que foi programado para ele, ele entra na frequência deste mesmo casal, se tornando Adão e Eva no paraíso. Então, o que nós estamos considerando aqui hoje é sobre você, o seu complemento divino e o paraíso só de vocês dois. Tudo isso é o que está à espera de vocês. Observem a felicidade de Adão em proporcionar uma bela experiência para Eva. Para esse masculino que se sente totalmente magnetizado pelo seu feminino, é como se fosse uma missão de vida, proporcionar as mais belas experiências para esse feminino. Porque ele sabe que ela já é completa, ele sabe que ela já se encontra num estado pleno. Então, é um desafio para esse masculino tornar a vida desse feminino ainda mais bela e feliz. E uma coisa muito interessante a respeito da polaridade masculina é que eles são movidos a desafios. Ai, 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 ai. Não precisa apertar tanto. Me desculpa. Me desculpa. É que você é tão delicada. Queria que eu fosse igual ao Leo. Não é isso. É só que às vezes parece que você pode quebrar a qualquer momento. E o que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Só que nós somos diferentes. Acho que o pai quis assim. Que fôssemos diferentes. Você se incomoda com isso? Pelo contrário. É por isso que eu acho você perfeita pra mim. Quando a polaridade feminina está girando em torno do seu eixo natural, ela cria esse campo gravitacional, esse efeito puxão, esse efeito de atração nesse masculino. Não é algo que ela tenha que dizer, não é algo que ela tenha que pedir, não é algo que ela tenha que implorar. Porque se a polaridade feminina precisa fazer tudo isso, ela já está girando no seu eixo contrário, causando uma reação de total repulsa nesse masculino. A gente vai falar um pouquinho mais, adentrar nessa questão de se girar no seu eixo natural e girar no seu eixo contrário, porque toda a questão a respeito da programação está aí, está exatamente aí. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Isso é o que seria a polaridade feminina girando no seu eixo natural, causando essa movimentação de atrair para o seu centro aquilo que está no seu entorno. Qualquer coisa que caia aí nesse redemoinho é atraído diretamente para o centro desse feminino. É disso que a gente está falando quando a gente fala sobre concentrar a sua energia no seu centro de poder. Mas para que esse efeito de atração ocorra, o feminino precisa estar centrado no seu núcleo. E desde que isso aconteça, obviamente, que
que o feminino ele causa esse efeito magnético ao seu redor e a sua polaridade correspondente vai ser atraído por este efeito, vai ser magnetizado para o entorno do núcleo desse feminino. Isso é um processo natural, porque a polaridade masculina ela já faz o efeito contrário. A polaridade masculina ela exerce um efeito completamente contrário a esse que a gente está vendo aí. Vamos dar uma olhadinha? Agora vocês estão olhando para a força motora que conduz a polaridade masculina. Esse é o movimento do masculino. Esse é o movimento yang, né? É um movimento que joga para fora. A polaridade masculina, ela é lançada para fora, como eu falei anteriormente, aquela que vai na frente, né? Aquela que polariza, aquela que é feita para expandir, né? Então, essa polaridade, ela tem um efeito de empurrar e ela é contrabalanceada pela polaridade feminina que tem um efeito de puxar. Então, quando você junta um com o outro, né? É aí que dá samba. É exatamente aquilo que atrai no masculino, quando ele vê esse efeito contrário à sua natureza, em termos alquímicos, né? Obviamente a gente está falando de termos alquímicos, tá bom? A gente não está falando de personalidade ou de ações, nós estamos falando de alquimia. Nesses dois exemplos que eu dei, eu estou dando essa visão para vocês daquilo que a gente fala sobre o feminino estar atuando, né, girando no seu eixo contrário àquele que é natural para ele. E isso aí é um efeito da programação. Que o que a programação fez foi colocar os dois para girar no mesmo eixo. Então, esse masculino não reconhece o feminino, e ainda por cima ele é empurrado por esse feminino ao invés de ser magnetizado, puxado, atraído. Mas a gente vai ver claramente os efeitos dessa programação, desse feminino girando ao contrário, daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos contemplar mais um pouco os efeitos dessas duas polaridades, desse masculino e desse feminino, ambos girando de acordo com o seu eixo natural. Mas eu quero frisar bastante para vocês que isso parte do feminino. A polaridade masculina apenas reage. A polaridade feminina é quem dá o comando alquímico para esse masculino. Então, é o que acontece lá no campo alquímico que determina as ações e não o contrário. É por isso que no coletivo de Chamas Gêmeas foram criadas muitas estratégias e vários planos de ações que não deram certo, porque nenhum deles interfere lá no campo alquímico. E pelo contrário, né? Se esse feminino precisa buscar estratégias, traçar diversas rotas, vários planos para ter esse masculino de volta na sua vida, para magnetizar esse masculino, isso automaticamente não vai acontecer. Isso aí é mais uma versão da programação. Isso aí é só mais uma faceta desse feminino que está girando ao contrário. A gente está contemplando bem aí na tela um feminino que não precisa de nada disso, né? O efeito, qual é o efeito desse feminino que não precisa se preocupar em ter esse masculino, né? A gente está observando bem diante de nossos olhos o efeito de um feminino girando em torno do seu eixo correto e, consequentemente, atraindo esse masculino. O maior prazer da vida do masculino é seguir esse feminino magnético como se fosse um cachorrinho. Nada mais irá proporcionar tanto prazer a ele. Vocês conseguiram perceber a essência de um feminino em equilíbrio? Aqui eu não quis falar simplesmente das ações, das falas, né, dessas cenas. Eu tentei fazer com que vocês sentissem a frequência desse feminino. Vocês conseguiram captar a ausência de preocupação em relação ao masculino, a ausência de medo de perder esse masculino, porque na cabeça desse feminino isso nem é possível, porque tudo que esse feminino, tudo o que Eva sente na sua essência é a unicidade com esse masculino, é o que vem carimbado na nossa essência, esse senso de pertencimento àquela sua outra metade.
Então, desde que esse senso de pertencimento está ativado, e isso somente vai acontecer quando você estiver girando no seu eixo correto, né? Quando você estiver concentrando o seu poder no seu núcleo, a sua energia no seu interior, né? Quando você estiver com essas bases bem estabelecidas, a ponto de nenhuma ação desse masculino fazer você estremecer, quando isso acontecer, sim, você ativou o seu feminino. Você está agora girando e operando na sua polaridade de essência. Você está agora fazendo o seu movimento natural. E o seu movimento natural atrai o masculino sem que você precise fazer absolutamente nada para que isso aconteça. É natural, é instintivo e com certeza esse é o projeto original da fonte criadora de todas as coisas. Mas, obviamente, nem tudo são flores. Chegou o momento da gente entender e visualizar o que acontece do outro lado. O lado do desequilíbrio. Entender de que forma a programação afetou esse feminino que estava até então em equilíbrio. E uma vez afetando este feminino, consecutivamente afetou o seu masculino e afetou todo o equilíbrio daquilo que estava em torno desse casal. Gerou uma frequência que foi se ampliando, passando de geração em geração. E tudo o que a gente vivencia aqui hoje na terceira dimensão é fruto dessa programação. Então, chegou o momento da gente desfazer a programação, mas para isso nós precisamos identificá-la. Vem aqui. Quer um pedaço? Pensei que Deus tivesse falado que não se deve comer do fruto de nenhuma árvore do jardim. Não. Não foi isso que o pai disse. Podemos comer de todos os frutos do jardim. Só não podemos comer daquela árvore ali. Tá no meio do jardim. Porque se comermos ou tocarmos nos seus frutos, morremos. Ah, que pena. Era dela que eu queria. Mas será mesmo? Duvido. É claro que vocês não vão morrer. Não? Deus sabe muito bem que quando vocês comerem desse fruto aí, seus olhos é que vão se abrir. E vocês serão como ele. Como Deus? Você é tão inocente. Chega a ser engraçadinha. Sim, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A gente observa que houve aí uma interferência completamente contrária àqueles seres que criaram Adão e Eva. Uma interferência que, obviamente, foi colocada sob uma luz muito negativa nesse sistema que a gente vive. Mas quando a gente observa o que essa interferência tentou passar como informação, a gente conclui que, na verdade, esse ser, seja lá quem for, disse uma verdade que os criadores desse casal tentaram ocultar. Esse fruto proibido, que obviamente nós estamos falando de uma construção simbólica, esse fruto que é a porta de entrada para acessar esta árvore, que neste arquétipo está sendo representado literalmente por uma fruta, ele se trata, na verdade, de uma energia, a energia mais poderosa do universo, a energia sexual, que é a energia criadora.
Então, esse fruto, que é a energia sexual, quando ele é acessado por um masculino e um feminino em equilíbrio, ele tem o poder de conectar ambos a essa árvore de todo conhecimento, que é a fonte criadora de todas as coisas. Nós estamos falando de um despertar total. Nós estamos falando de uma total abertura de consciência. Nós estamos falando de se integrar a Deus. Tem uma informação que está chegando para mim e eu preciso passar para vocês, porque tem uma movimentação desses seres criadores que tentaram ocultar essa possibilidade para esse casal. Tem algo muito interessante nessa movimentação deles, nesse medo que esse casal tivesse acesso a essa energia e a essa fonte. Qual seria então o maior problema desse casal se tornar como esses deuses? Se tornar igual? Que ameaça isso traria para esses deuses? Na verdade, esse casal não se tornaria igual a eles. Eles se tornariam superiores. Adão e Eva representavam um casal em equilíbrio. Adão e Eva, enquanto consciência recém-criadas, eles estavam em equilíbrio, o masculino e o feminino. Eles estavam completamente equilibrados. Então, essa era a maior preocupação, que esse casal acessasse essa árvore. Porque, diferente desses seres criadores que tinham acesso a esse poder dessa árvore, que manipulavam essa energia, diferente de Adão e Eva, eles não estavam em equilíbrio. Então, sim, é possível que esses dois fatores operem de forma separada. É possível que uma consciência polarizada nos seus dois aspectos, masculino e feminino, estejam em equilíbrio, mas ainda assim apartados da fonte criadora, como é o caso de Adão e Eva. Assim como também é possível que consciências como esses seres, esses deuses criadores, que não eram equilibrados, que obviamente tinham intenções obscuras, que eles tivessem acesso a esse poder, a esse conhecimento, a esse despertar, mesmo não acessando esse equilíbrio. Então, o maior medo desses seres criadores não era a concorrência, não era ter esse casal recém-criado como iguais a eles. Esse casal tinha uma vantagem em relação a eles. Eles operavam em equilíbrio. E uma vez que você tem o masculino e o feminino em equilíbrio e ambos conectados a essa fonte, nós estamos falando da integração total a Deus. Nós estamos falando em se tornar deuses, no aspecto luz. Então isso, obviamente, é superior a essas consciências que criaram esse casal. Então esse era o maior medo desses seres. E para falar a verdade, esse continua sendo o maior medo desses seres. Conseguiram identificar o que vocês estão fazendo na caminhada de chamas gêmeas de vocês? Equilibrando os aspectos masculino e feminino para que ambos consigam se conectar de forma positiva a essa fonte criadora de todas as coisas? Vocês não serão como esses seres. Vocês serão superiores a esses seres. E esse é o maior segredo da humanidade. É o segredo que vem sendo guardado a 7 chaves. Porque sim, existem pessoas que sabem desse segredo. Existem pessoas que sabem como manipular essa energia e a manipulam. Só que de forma totalmente contrária àquilo que é projeto da fonte criadora. De forma negativa, porque estão em desequilíbrio. Então, são coisas separadas. Você pode acessar essa fonte de forma desequilibrada, de forma negativa, como você pode acessar essa fonte de forma equilibrada e positiva. E quando isso acontecer, nós teremos o propósito da fonte criadora estabelecido de vez no planeta Terra. Então eu acho que agora a gente entendeu o desespero desses deuses, desses seres, em manter esse casal apartados da energia sexual.
Obviamente que essa história veio para a gente com todos esses simbolismos, mas quando a gente pesquisa a fundo e quando a gente também começa a ter esse processo de expansão da nossa consciência, a gente começa a entender o que essa história realmente está tentando nos passar. É isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio desfazer a programação. Então, o que esses seres estavam tentando evitar é que essas duas amostras perfeitas de DNA e consciências em equilíbrio acessasse essa fonte criadora de todas as coisas, acessasse a energia de Deus, porque aí sim eles seriam superiores àqueles que os criaram. E isso, obviamente, eles não poderiam permitir. E agora é a parte da nossa história onde a gente entra nas consequências, que obviamente, quando esses seres descobriram que Adão e Eva estavam tendo acesso à energia sexual, eles precisaram intervir. E a medida tomada foi desequilibrar as polaridades masculina e feminina, mas principalmente desequilibrar a polaridade feminina. Então, o que nós vamos ver a seguir é a programação sendo instaurada e os efeitos dela. Já você, Eva, vai ter muitas dores no parto. Você agora vai precisar do homem, e a sua carência por ele te dominará. Adão, porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore que eu disse para não comer. Maldita é a terra por sua causa. Você vai ter que trabalhar todos os dias de sua vida para tirar dela o seu sustento. A gente pode perceber que a programação começa com Eva, porque esses seres criadores sabem que uma vez que você tira o feminino do seu eixo, o masculino apenas irá reagir a esse desequilíbrio alquímico. Então, Eva, aquele feminino que antes era tão centrado em si, que concentrava o seu poder no seu núcleo, que girava no seu eixo natural, esse feminino agora passa a ser comandado pelo desejo ao seu masculino. E é interessante que esses seres deixam bem claro que é exatamente isso que irá dominar a vida desse feminino. A partir desse momento, a polaridade alquímica de Eva passa a girar ao contrário. E um outro fator que nós observamos que vem junto com essa programação que desequilibra as polaridades é a morte. Porque quando esse feminino e esse masculino estão em equilíbrio, em perfeito equilíbrio, eles não iriam experienciar a morte, mas agora, em desequilíbrio, a morte vem junto com a programação. A programação é aquilo que no cristianismo ficou conhecido como o pecado. Mas, obviamente, a gente não está falando de uma ação, visto que todos nós somos seres humanos e somos identificados através do cristianismo como pecadores, até mesmo um bebê que acabou de nascer. Então, se a gente já nasce pecador, obviamente não está atrelado a nenhuma ação, a nenhum erro grave que cometemos. Isso é algo que nós herdamos, que é justamente esse desequilíbrio alquímico. E uma vez que nós recuperarmos o equilíbrio dessas duas polaridades e nos integrarmos à fonte criadora, a morte, enquanto programação, é algo que irá desaparecer da nossa experiência. Agora vamos começar a observar os efeitos dessa programação, para que você possa identificar de que forma ela atingiu a sua vida, de que forma ela está comandando o seu inconsciente.
Você agora vai precisar do homem. E a sua carência por ele te dominará. Algo muito importante de fato mudou no equilíbrio desse casal. A gente observa que já não existe mais o cuidado, já não existe mais aquele olhar de admiração desse masculino em relação a esse feminino. Muitos devem até estar se perguntando como que Adão mudou tanto em relação a Eva, mas na verdade o que mudou nessa relação está em Eva. Esse feminino entrou em desequilíbrio. Esse feminino agora está girando ao contrário do seu eixo. A gente não observa mais aquela magnitude, a gente não observa mais aquele esplendor, a gente não observa mais toda aquela glória ressurgindo desse feminino. Agora Eva opera na dualidade. Eva não tem mais aquele sentimento de ser um com Adão. Eva opera na separação. E uma vez que no inconsciente dela ela opera na separação, Adão, que é o masculino, a polaridade reagente, ele manifesta a programação do inconsciente dela. Então não foi Adão que mudou, foi Eva. O desequilíbrio deste casal está partindo do feminino e o masculino está apenas materializando. O poder está na mão do feminino, mas devido a essa programação, o feminino atribui esse poder ao masculino e ambos entram em desequilíbrio. Adão, pra onde a gente tá indo? Será que a gente deve se afastar tanto do Éden? O que a gente vai fazer agora? Hein? E se pedíssemos perdão? Adão! Por favor! Fala comigo! Fala comigo! Ai! Ai! Você tá me machucando. Se não fosse por você, a gente não tava nessa situação. Por sua causa, nós somos expulsos de casa. Você comeu do fruto porque você Perdemos tudo. Por sua culpa. Então cala a boca. Ou pode ficar por aqui mesmo. Quanto mais pena de si mesmo a Eva sente, mais ela desperta a fúria de Adão. Quanto mais ela deseja a aproximação, o olhar, a atenção dele, mais ele corre, mais ele foge. Esse é o retrato do desequilíbrio alquímico que ocorre no feminino, que agora gira em torno dele e não mais em torno dela. A programação fez Eva acreditar que ela precisa ter ele. E esse é o senso da separatividade. O desequilíbrio alquímico de Eva, que agora está girando contrário ao seu eixo natural, faz com que Adão deixe de reconhecê-la como aquela força que é o contraponto da energia dele. Tô com fome. Pega uma fruta, não é sua resposta pra tudo. Adão. Adão, por favor. Eu só tenho você agora. Sem você, eu não vou conseguir. Adão ainda ama Eva com a mesma intensidade. Ele só não se sente mais atraído pela energia dela.
Não existe mais magnetismo nesse feminino. Vocês observaram que, conforme o feminino entrou em desequilíbrio, tudo ao redor deles também entrou em desequilíbrio. Eles não estão mais seguros, estão famintos e agora precisam se proteger. A vida não é mais um paraíso. E ainda assim, tudo que Eva consegue pensar é em recuperar aquela conexão especial com esse masculino, com Adão. Recuperar aquele olhar, recuperar aquela atenção. O desejo central de Eva está totalmente condicionado a Adão. E isso faz com que Adão se volte para si mesmo, para os seus próprios interesses. É o feminino que dá o direcionamento para o foco do masculino. Se o feminino estiver focado no masculino, automaticamente esse masculino irá focar nos próprios desejos, em si. E quando o feminino está focado na própria energia, no seu centro de poder, em si mesmo, esse feminino dá o comando para o masculino, do qual deve ser o foco central dele. E obviamente que nada disso é sobre Eva abandonar o amor que ela sente pelo seu complemento divino. A questão não é que Eva deve começar a tratá-lo de forma fria ou indiferente. O amor pela nossa contraparte existe, é grandioso e natural. O problema de Eva não é o amor que ela está sentindo nesse momento por seu complemento divino. É a falta de amor que ela está sentindo por ela mesma. O amor próprio é o que traz equilíbrio para a conexão de chamas gêmeas. Sem ele, tudo aquilo que projetamos em nosso complemento divino é apenas um reflexo do que está faltando em nós. Você agora vai precisar do homem, e a sua carência por ele te dominará. Posso entrar com você? Você reconhece essa energia que exala dessa conexão nesse momento? Eu acredito que sim, porque todos nós fomos afetados por essa programação. E acredite em mim quando eu digo que Adão, mesmo nesse momento, ele ama Eva, assim como no começo. Nada mudou no que Adão sente por Eva. Ele só não consegue sentir o magnetismo dessa conexão. Alquimicamente falando, a energia de Eva está repelindo a energia de Adão. Porque a energia dela agora está carregada da falta de si. Ela está sendo assombrada pela possibilidade de nunca mais ter a atenção do seu masculino. O amor de Adão se tornou a maior recompensa na vida de Eva. E esse é justamente o maior problema dessa conexão. Porque ela passa a fazer de tudo para reconquistar um amor que na verdade nunca foi embora. Não vai me querer mais? Mas enquanto o amor próprio não for a base de sua estrutura, tudo que ela terá desse masculino é a predominância dele na energia dela. Essa é a primeira vez que vemos Eva sorrir, desde que a programação foi instalada em seu inconsciente, porque sua felicidade está nas mãos de Adão. E é dessa forma que o feminino externaliza o seu poder. Você me ama. Ainda tenho fome. A busca pela validação externa jamais irá trazer o equilíbrio dessa conexão de volta.
Como é bom te ver. Calma, sou eu. Tá tudo bem? Por que ele fugiu de você? Me diz você. Por que, Eva? Você fala como se a culpa fosse só minha. Você também comeu do fruto. Mas quem me convenceu? Quem começou com essa ideia maldita? A serpente. Foi ela. Você tá vendo? É isso que me irrita. Você não assume o seu erro. E por acaso você assume o seu? Me deixa em paz. O equilíbrio dessa conexão não depende de absolutamente nada que o feminino possa fazer em relação ao masculino, porque no final das contas, a desconexão irá continuar. Me desculpe. É tarde pra isso. Eu tenho certeza que você, assim como eu, também está sentindo falta daquela Eva lá do início do vídeo. Aquele feminino esplendoroso, glorioso, equilibrado. E pode ter certeza que Adão também está. Equilibrar a conexão com o masculino não é uma responsabilidade que o feminino tem. Na verdade, esse é o seu poder. E o feminino não deve repassar esse poder a mais ninguém, nem mesmo ao seu masculino. O poder está em sua mão. O que nós acabamos de presenciar foi o início da consciência de terceira dimensão. O episódio da queda do Éden foi a instauração do sistema Matrix. E nesse momento, o despertar das chamas gêmeas irá completar esse trabalho. Também está em seu poder, enquanto polaridade feminina, trazer o equilíbrio de volta para a sua conexão e para o planeta. E obviamente que tudo isso começa com o seu equilíbrio interno. Assim como Adão guarda lá na sua memória a lembrança desse feminino em sua essência e não aceita nada que seja menos que isso, a sua contraparte masculina também faz o mesmo. Nesse momento, a forma como o seu gêmeo está agindo com você está demonstrando que você não está em sua essência, que você não está sendo você, que você está apenas seguindo e obedecendo a uma programação. Aquele primeiro casal não tinha condições de se defender dessa programação. Assim como você não teve escolha de nascer sem ela, mas agora você pode destruí-la, trazendo de volta para Eva o seu componente deusa, o seu componente divino. Então, nesse momento da sua caminhada, a Eva é você. Então, eu acredito que com esse vídeo você já tem uma noção do caminho a seguir. Eu recomendo que você assista outras vezes se for preciso e preste bem atenção na frequência que esse feminino exala, tanto antes quanto depois dessa programação. E não se preocupe caso você tenha dificuldade de colocar em prática no seu processo. Você já está agindo de acordo com essa programação há muito tempo. Então, tudo bem se você tiver essa dificuldade. Retornar ao seu centro de poder talvez exija uma certa prática. Então comece refletindo no seu dia a dia todas as atitudes em relação à sua contraparte que evidencia que você está operando no modo da separação, no modo da dualidade. Observe todos os pensamentos, todos os sentimentos, todas as ações e medite se tudo isso se encaixa na Eva antes ou depois da programação. Esse primeiro episódio foi apenas a nossa primeira parada. E eu acho que a gente já clareou bastante coisas a respeito de como essa programação age no inconsciente feminino, o que vai ficar cada vez mais claro daqui para frente nos próximos episódios. Mas para essa primeira fase da nossa imersão, eu peço que você faça um dever de casa, que você reflita ou até mesmo faça anotações de traços e comportamentos que você conseguiu destacar desse personagem central, Eva, enquanto ela ainda estava em equilíbrio, e depois,
quando entrou em desequilíbrio. Enxergue esse feminino com as suas percepções e faça um paralelo com a sua própria caminhada de padrões que você quer manifestar daqui para frente e de padrões que você quer abandonar. O poder do sagrado está esperando para se manifestar em seu feminino. Não dá mais tempo para você não ser uma deusa. Vamos varrer de nosso inconsciente tudo aquilo que nos separa de nós mesmas, tudo aquilo que nos separa de nossa essência, tudo aquilo que nos separa de Deus. As chamas gêmeas vão terminar a rebelião que Adão e Eva começaram. E dessa vez não vai ter ninguém que impeça que nós, juntamente com a nossa contraparte, nos conectemos como se fosse uma tomada, no seu aspecto positivo e negativo, masculino e feminino. E chegou a hora de conectar essa tomada lá na fonte, a fonte de toda a energia. Chegou a hora de despertar a deusa. E vamos fazer isso por Eva. Vamos derrubar a programação. Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana o amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e tu me amas, e outra vem quando tu chamas, como poderei te condenar? Infinita tua beleza, como podes ficar preso como um santo no altar? Quando eu te escolhi para ficar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter teu corpo, tudo, enfim. Mas compreendi que além de dois existem mais. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. O que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar. Quando eu te escolhi para ficar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter teu corpo, tudo, enfim. Mas compreendi que além de dois existem mais. Se esse amor ficar entre nós dois, vai ser tão pobre, amor, vai se gastar. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. O que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? O que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? E nesse momento surge o personagem central de nossa história, Eva, o feminino. Um feminino totalmente livre de qualquer programação. E como em todas as histórias de complementos divinos, de chamas gêmeas, tudo começa com a nossa protagonista, o feminino divino.
porque em determinado período dessa transição planetária, esse coletivo feminino foi apresentado ao coletivo masculino. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O amor entre os complementos divinos é algo que acontece de forma natural. E é justamente essa frequência que faz com que Adão não tenha olhos para mais nada. O que foi? Eu não tenho mais força pra ficar longe de você. Não fique. E você morreria por mim? É o meu trabalho. A Bela era humana, uma jovem comum. Mas mesmo assim, para esse divino masculino, tudo girava em torno do divino feminino. Esse é o perfeito equilíbrio alquímico das polaridades entre o divino feminino e o divino masculino. Deus sabe muito bem que quando vocês comerem desse fruto aí, seus olhos aqui vão se abrir e vocês serão como ele. Você agora vai precisar do homem. E a sua carência por ele te dominará. Pouco a pouco, esse masculino passou a ser a única direção para a qual ela olhava. A importância que ele passou a ter na vida dela se sobrepôs à importância que ela dava a ela mesma. Dessa maneira, ela passou a externalizar o seu poder. O resultado disso, eu acho que todas nós já conhecemos. Seu lugar não é no meu mundo, Bela. O que a gente vai fazer agora? Hein? Por que pedíssemos perdão? Adão! Por favor! Fala comigo! E nesse momento se inicia o longo processo de noite escura da alma. O seu velho eu precisa morrer para que seu eu de origem assuma o comando. O sistema foi muito eficiente em apagar a nossa memória e fazer a gente acreditar que nós somos as presas fáceis, que nós somos as vítimas, que nós somos o sexo frágil. Essa lavagem cerebral é a maior evidência do medo que o sistema tem do nosso despertar. Todas as vezes que você se preocupa com o seu divino masculino na terceira dimensão, que você sente medo de perdê-lo, que você toma atitudes impensadas por desespero de tê-lo de volta na sua vida, esse é o efeito que você está causando no seu divino masculino. Quando você mantém o foco da sua energia em você, o seu campo eletromagnético chega até ele. E pode ter certeza que nesse momento a sua conexão estará protegida de qualquer ameaça. Toda essa reflexão me levou a uma conclusão. O sistema precisa voltar a ter medo de bruxas. A sensação é ótima, não é? E pensar que tinha esse poder dentro de você a vida toda.